Bom dia, cliente. Hoje eu, Samuel Rocha, Luiz Vitor, Matheus Pereira, Juan Guilherme e Rian Vinícius iremos apresentar abrangentemente as opções de revestimento interno disponíveis atualmente. Cremos que com as informações passadas daremos certa influência nas escolhas futuras do seu revestimento. E antes de começar a falar dos pisos, não podemos esquecer do seu substrato, que é o contrapiso. O contrapiso, ele é uma camada intermediária aplicada sobre uma base no piso. Ele vem antes do assentamento do revestimento de piso e por cima da estrutura da edificação. Ele é um elemento construtivo constituído de uma ou mais camadas de argamassa ou concreto dispostas entre o acabamento superior e o terreno, a laje ou estrutura de base, com um isolamento e impermeabilização. A principal função do contrapiso é regularizar e nivelar para a preparação do assentamento do revestimento, dando assim o caimento ideal do piso, dependendo de onde ele estiver instalado, claro. E um exemplo disto pode ser visto nas áreas úmidas, como banheiros, lajes e áreas de serviço, onde o contrapiso deve provocar uma leve inclinação que permita o melhor escoamento da água para o ralo, evitando assim a formação de poças de água. Assim, esse elemento vai cumprindo o papel de substrato para o piso de acabamento que será aplicado sobre este contrapiso, como assoalhos de madeira, mantas vinílicas ou placas cerâmicas. Ou seja, sem o contrapiso, não é possível assentar os revestimentos de maneira adequada, pois eles ficam sujeitos a trincas e desplacamento. A espessura do contrapiso pode variar de acordo com o tipo de material usado e de acordo com as diretrizes do projeto. De modo geral, o contrapiso é aplicado em espessuras de 3 cm a 5 cm. A escolha dos materiais da fabricação do contrapiso deve levar em conta a espessura, o ambiente da aplicação, a disponibilidade do seu orçamento e se a área é molhada ou seca. Infelizmente, a Associação Brasileira de Normas Técnicas traz diretrizes que norteiam as etapas de execução do contrapiso, assim como ela regula todas as especificações técnicas em uma obra. As orientações virão de duas normas, a NBR 13.753 de 1996 e a NBR 12.260 de 2012. Bom, agora eu vou tratar um pouco sobre o PEI. Geralmente em caixas de revestimentos cerâmicos, essa é uma das informações técnicas que devem ser observadas com atenção pelos consumidores. PEI é o nome do instituto localizado nos Estados Unidos que inventou um ensaio que simula a degradação do esmalte e testa a resistência à abrasão superficial dos revestimentos, e assim eles são classificados de acordo com o seu desempenho naquele teste. Esse termo, abrasão superficial, é o quanto o esmalte desgasta, ou seja, quantos riscos e arranhões são causados na superfície da peça esmaltada durante o ensaio. Quanto maior é a classificação PEI, maior é a resistência do seu esmalte medida no teste. Este desgaste no esmalte ocorre devido ao atrito de calçados, pneus, equipamentos de limpeza e outros utensílios residenciais, com partículas de sujeira, como a areia, as pequenas pedras, a terra e etc. Ao longo do tempo, a superfície vai sofrer um desgaste do esmalte, porém a vida útil de uma peça vai depender basicamente de dois itens. O primeiro é se o modelo adquirido continha um PI adequado ao local assentado, e o segundo é se havia uma higienização correta com produtos adequados. O PEI indica uma classificação da superfície com relação à quantidade de tráfego que ela pode receber. Por isso, comprar um piso com um PI adequado à sua utilização gera economia, já que você não precisa comprar um piso tão resistente se o fluxo de pessoas na sua casa, por exemplo, for menor. Essa classificação vai de 0 a 5. Quanto menor o número, menor a resistência, e quanto maior, melhor será a capacidade do piso para suportar as intempéries do tempo e o tráfego de pessoas. Olá, meu nome é Matheus e hoje, junto com o Rian, seremos como consultores para auxiliar vocês na escolha do seu piso interno. Nosso primeiro piso é o cerâmico. Este é feito de argila e possui diferentes acabamentos que vão desde algo próprio até imitações de outros tipos. O piso cerâmico está presente há muito tempo em residências e comércios por sua praticidade e pelo seu preço. É difícil termos uma recomendação de um tipo específico nesse piso, pois muito depende do seu orçamento, o local onde será aplicado, o fluxo de pessoas e para que ele será usado. Como materiais para aplicação e melhoria, temos como primeiro um antiderrapante, que diminui o risco de queda, principalmente quando o mesmo estiver molhado.
Depois temos a hidrofuga impermeabilizante, que impede a infiltração de óleos e diversos líquidos, protegendo assim contra a deterioração pela ação da umidade. E por fim, a cera acrílica, que dá ao piso um alto nível de brilho e resistência ao tráfego de pessoas, impedindo penetração de sujeira e tornando a limpeza algo mais prático e fácil. Em seguida, temos o porcelanato, que é como um piso cerâmico, mas tem destaque pela sua matéria-prima que se diferenciam dos cerâmicos, pelo uso de areia feldspática e o feldspato. Na questão do porcelanato, nós temos duas indicações que variam de cliente para cliente. A primeira é o porcelanato polido, que é aquele tipo mais comum por ser mais utilizado em áreas residenciais, por proporcionar muito do que os outros proporcionam e trazer um ar de sofisticação e modernidade. Como segunda recomendação, temos aquele querido e o sonho de todos, que é o porcelanato líquido. O mesmo traz modernidade e conforto, além de um lindo estilo por questão do seu acabamento, que pode ser misturado com artes e utilizados em diversas cores. Como materiais para o porcelanato, temos a hidrofuga impermeabilizante, o antiderrapante, a super resina, que também auxilia na impermeabilização da superfície e confere alta resistência e durabilidade, o super gloss, que aumenta o brilho e a resistência à abrasão, além de também auxiliar ainda mais na impermeabilização e impossibilitar manchas por infiltração e sujeiras, por fim, o desencrustante, que removem resíduos do cimento e tintas junto com as outras manchas. Em terceiro, nós temos o ladrilho, são como pequenas placas de materiais diferentes que vão desde algo cerâmico até mesmo mármores e que variam de diferentes formatos. Esses são colocados juntos para formar uns pisos com os chamados mosaicos. No ladrilho, nós temos como recomendação o hidráulico, que além de um preço que é bem acessível, ele também traz um estilo que remete a algo mais rústico e feito à mão. Este pode ser aplicado em diversos locais que variam desde paredes, pisos e até mesmo imóveis. A combinação de pisos com o porcelanato e o ladrilho hidráulico traz uma mistura estilosa de algo moderno e algo simples e antigo. Os materiais de ladrilho acabam sendo mais básicos, sendo apenas a cola para a pastilha que servirá como o assentamento do ladrilho e que por si só já proporciona uma alta resistência, uma economia e uma praticidade, além de auxiliar muito na impermeabilização. Como quarto piso, temos o piso de madeira, que realmente são feitos de madeiras e que tem suas divisões em tipos por características de cada madeira. Diferente dos outros citados até agora, este é o único que possui divisão como piso quente, não sendo usado em áreas frias, que são aquelas áreas com maior contato com a água. No piso de madeira, temos o mesmo problema para recomendação que no cerâmico, pois suas variações são conforme os tipos de madeira e o formato que deseja. Por serem feitos diferentes tipos de madeira, a variação vai para a sua necessidade financeira, de local e até mesmo de estilo. Seus materiais incluem o verniz para acabamento do piso, que proporciona brilho e resistência. Temos também a Nona Care, que cria uma película de proteção no piso. Temos também o adesivo de contato à base d'água para fixação do piso. E por fim, a resina sintética, que impermeabiliza, nivela e proporciona aumento de brilho e da resistência. O piso laminado é perfeito para quem adora acabamento em madeira, porém quer economizar ao comprar o piso. Ele possui um design de madeira e um preço muito baixo. O piso laminado possui uma grande durabilidade, alta resistência a riscos, fácil manutenção e limpeza, além de ter uma aplicação muito simples. Nós optamos por escolher em específico o piso laminado HDF, que é composto por materiais derivados da própria madeira, chegando mais perto do material ao qual tem sua inspiração. Para a aplicação do piso laminado serão utilizados resina premium para garantir uma melhor impermeabilização e intensificar o seu brilho, cola PVA durante a sua instalação, manta Duratex para trazer melhor conforto acústico para o ambiente e cera acrílica para facilitar a limpeza e aumentar a resistência ao tráfego. Produzido a partir do PVC, o piso vinílico também segue a linha dos pisos que imitam a madeira, assim como o piso laminado. Porém, seu grande diferencial é ser sustentável devido ao seu material. É um piso com rápida instalação, muito fácil de limpar e traz conforto térmico e acústico para o ambiente. Para esse tipo de piso, nós escolhemos o piso vinílico em manta, que é a variação com sua maior extensão, podendo ser aplicado em ambientes com grandes dimensões, fazendo com que a instalação seja muito mais simples e prática. Para a aplicação do piso vinílico, será utilizado adesivo acrílico para a fixação dos pisos. O piso de mármore é o que possui uma das estéticas mais harmoniosas, trazendo mais sofisticação para o projeto e podendo se adequar a diversos projetos devido à sua grande variedade de preços e cores. Para o piso de mármore, nós optamos pelo mármore cristalizado, que possui uma camada de proteção que o torna ideal para ser utilizado como piso. Além de conservar bem o seu brilho,
chamando ainda mais atenção para sua estética. Para a aplicação do piso de mármore serão utilizados a argamassa AC3 para o assentamento do mármore, aquarela stone impermeabilizante para a impermeabilização, proteção e aumento de sua durabilidade, cera líquida para aumentar sua conservação e dar brilho ao piso, e resina antiderrapante alto brilho para impermeabilizar, proporcionar brilho imediato e garantir maior resistência ao tráfego. O acabamento em cimento queimado dá para o projeto um toque de decoração industrial e tem chamado cada vez mais a atenção para quem está em busca de um projeto inovador. Esse tipo de piso leva em sua constituição cimento, areia e água, porém seu grande diferencial está em seu acabamento, com efeito manchado sobre o piso. Sua aplicação é muito mais prática e seu custo é baixo, além de ser um material impermeável e muito resistente. Para a aplicação do piso de cimento queimado, será adicionada a massa do cimento do tipo CP2 para intensificar a sua aderência. Olá, meu nome é Juan e vou te apresentar algumas opções de pisos internos em áreas frias. Começando com o piso cerâmico acetinado Bold da Formiglis. Ele se destaca pela praticidade, durabilidade e facilidade de limpeza. Com acabamento acetinado e estampa de mármore, esse piso possui grande variedade de tonalidade com o objetivo de obter um efeito estético único. Em algumas linhas, as peças poderão ser totalmente diferentes uma das outras. Para aplicação, é usada a argamassa AC2 branca, pois ela tem propriedades que suportam efeitos de variações de temperatura, umidade e costuma apresentar a melhor relação custo-benefício. Bom, seguindo nós temos o piso Rotocolor Angra Bege Claro da Formiglis. Ele é um piso resistente e é ideal para modernizar o ambiente. Com seu acabamento brilhante e cor única, esse tipo de piso é ideal para a cozinha ou ambientes que costumam apresentar sujeiras diárias, pois ele tem facilidade de limpeza e traz um diferencial em beleza. Para o processo de aplicação, é recomendada também a argamassa AC2 branca, pois ela tem propriedades que suportam os efeitos de temperatura e umidade. Seguindo, nós temos o piso Alaska Branco da Formiglis. Ele é um piso de cerâmica branco com variação de cor uniforme e estampa de mármore. Seu acabamento brilhante traz elegância e beleza. Sua indicação de uso é em banheiros, por ter uma característica que harmoniza com ambientes claros. Durante a aplicação, é recomendado o uso da argamassa C2 branca, pois ela se destaca suportando a umidade que é recorrente em banheiros. Bom, agora mudando o material, temos o piso de porcelanato Nantes Plus acetinado. Ele fornece ao local um ambiente mais limpo e elegante. Por ser um material delicado, ele tem uma limpeza específica, a fim de preservar sua estética e qualidade. As peças possuem variação de estampa em uma mesma caixa, porém as nuances são bem parecidas. Todas as peças apresentam uma estampa marmorizada, o que dá ao ambiente uma beleza extra. Durante a aplicação, é recomendado o uso da argamassa AC1, pois ela tem características de acordo com o piso e é indicada para porcelanatos com baixo índice de absorção. Bom, por fim nós temos o piso em mármore bege Bahia. O mármore em si não é um material recomendado para piso, pois possui baixa resistência e facilidade para riscos e manchas. Porém, se o cliente procura um produto de destaque e beleza, o mármore bege é uma opção. Para o processo de aplicação, use a argamassa AC3, que é a argamassa ideal para mármore e pedras. Também use um impermeabilizante para pedras e pisos. Recomendo as marcas Tenax ou Abilizonine, que são as mais recomendadas e avaliadas do mercado. Eu sou o Luiz Vitor e eu vou falar um pouquinho sobre pisos para a área externa, começando pelo granilite e o marmorite. Esses revestimentos têm um estilo rústico e muito agradável para áreas de piscina, além de serem muito indicados para esse tipo de ambiente, porque o risco de ocorrer acidentes por conta de deslizes ou escorregões é mínimo. Esses materiais costumam ser muito versáteis, porque geralmente eles são utilizados no revestimento de pisos, paredes ou até mesmo balcões. Eles são compostos por uma massa originada pela união de areia, cimento comum ou branco e água. Essa massa, após atingir uma certa consistência, ela recebe os grânulos ou minerais, formando o granilite ou marmorite. A sua aplicação acontece sendo espalhada e desempenada sobre a base, e após isso são colocados os grãos adicionais em toda a sua superfície. O seu tempo de cura dura em torno de uma semana. Agora falando sobre o porcelanato áspero. Esse tipo de porcelanato tem uma estética mais atual, tendo diversas cores e desenhos para agradar o cliente de acordo com suas preferências, ou também proporcionar algo novo ou diferenciado, mas ainda assim sendo agradável para o consumidor. Esse tipo de porcelanato
não é tão escorregadio quanto os outros tipos, por isso ele pode ser recomendado para áreas externas. A sua aplicação é considerada simples, porque ela depende apenas de 3 materiais, sendo eles argamassa colante, rejuntamento e um martelo de borracha para assentar. Agora falando um pouco sobre a pedra mineira e a pedra de São Tomé, essas pedras são perfeitas para aquelas pessoas que gostam de um estilo rústico. A pedra mineira tem suas peças em formato retangular e todas são do mesmo tamanho, e quando aplicadas ficam muito bem visualmente. Já a pedra de São Tomé é formada por peças de formatos irregulares e de diversos tamanhos, mas ainda assim fica algo muito bonito e atrai muitos olhares de pessoas que gostam de algo bem rústico mesmo. Esses revestimentos são muito recomendados para a área de piscina, porque além de ter uma estética muito agradável, ele não é escorregadio e proporciona segurança para quem circula na área. A aplicação desse revestimento dispõe de argamassa ou cimento branco e em algumas situações não é necessário nem o rejuntamento. E não é recomendada a utilização de ácidos na limpeza após aplicação, porque pode causar manchas nesse tipo de piso. Bom, os pisos intertravados agora. Esse tipo de piso, como pode ser chamado também de piso paver, ele traz uma estética mais geométrica, que remonta lá na época do Império Romano, onde aconteceram as primeiras utilizações desse tipo de piso. Esse tipo é um dos mais recomendados para a área onde vão circular carros, por sua resistência e aderência, evitando derrapagens quando entra em contato com a água. Os principais materiais empregados na instalação desse tipo de piso são areia fina, areia média, brita, concreto para contenções internas ou até mesmo concreto para pavimentação. E para finalizar, o deck de madeira. Esse tipo de piso traz um estilo um pouco diferenciado e tem uma estética que remete aos materiais feitos à mão, pelo fato dele ser um piso de madeira. Esse piso geralmente é utilizado em áreas com piscina por sua estética ser muito agradável e combinar com esse tipo de ambiente. Mas para estar numa área de piscina, a gente tem que manter a integridade do nosso produto, certo? Então, para manter a integridade dele, existem alguns processos de impermeabilização, que são aplicação de verniz, processo Bonacare e também aplicação de resina líquida. Já na hora de colocar esse tipo de piso, geralmente é utilizado um produto chamado adesivo de contato, e ele é feito à base de água e sua função é basicamente fixar o piso ao chão de maneira segura e confiável, mantendo a integridade de tudo. A aplicação desse revestimento dispõe de argamassa ou cimento branco e em algumas situações não é necessário nem o rejuntamento. E não é recomendada a utilização de ácidos na limpeza após aplicação, porque pode causar manchas nesse tipo de piso. Bom, os pisos intertravados agora. Esse tipo de piso, como pode ser chamado também de piso paver, ele traz uma estética mais geométrica, que remonta lá na época do Império Romano, onde aconteceram as primeiras utilizações desse tipo de piso. Esse tipo é um dos mais recomendados para a área onde vão circular carros, por sua resistência e aderência, evitando derrapagens quando entra em contato com a água. Os principais materiais empregados na instalação desse tipo de piso são areia fina, areia média, brita, concreto para contenções internas ou até mesmo concreto para pavimentação. E para finalizar, o deck de madeira. Esse tipo de piso traz um estilo um pouco diferenciado e tem uma estética que remete aos materiais feitos à mão, pelo fato dele ser um piso de madeira. Esse piso geralmente é utilizado em áreas com piscina por sua estética ser muito agradável e combinar com esse tipo de ambiente. Mas para estar numa área de piscina, a gente tem que manter a integridade do nosso produto, certo? Então, para manter a integridade dele, existem alguns processos de impermeabilização, que são aplicação de verniz, processo Bonacare e também aplicação de resina líquida. Já na hora de colocar esse tipo de piso, geralmente é utilizado um produto chamado adesivo de contato, e ele é feito à base de água e sua função é basicamente fixar o piso ao chão de maneira segura e confiável, mantendo a integridade de tudo.